Olá pessoal, eu quero lhe dar as boas-vindas para o nosso curso sobre relacionamentos à maneira de Jesus. E eu quero te chamar a atenção para algo muito importante, para que você possa compartilhar com seus amigos, enfim, com as pessoas que você sabe que nesses dias estão precisando receber uma palavra, um incentivo com relação a essa área que eu considero uma das mais importantes para o crescimento e desenvolvimento humano, os nossos relacionamentos. Então, nós vamos começar e nós teremos 5 aulas especiais para que você possa aprender e para que principalmente você possa colocar em prática aquilo que você vai aprender nesse treinamento especial. Relacionamentos à maneira de Jesus. Eu creio que essa é uma pergunta que nós precisamos responder logo no início da nossa aula de hoje. Na verdade, o que são relacionamentos à maneira de Jesus? Eu gosto muito de olhar para a vida de Jesus e começar a entender, observando a vida dele, a forma como ele se relacionava com a maioria das pessoas. Em Mateus, você pode anotar aí, eu quero que você inclusive tome nota, pegue um bloco, um caderno especial, para que nessas aulas você possa anotar, você possa também colocar as suas dúvidas aí, e no decorrer das nossas aulas nós teremos momentos especiais para que possamos trabalhar essas perguntas e para que o nosso curso também seja um pouco mais interativo, participativo. Então é muito importante que você participe conosco, então anote aí. Faça desse momento um momento de aprendizado com você, sua esposa, enfim, os seus filhos, as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Mas em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, tem uma afirmação das mais importantes de Jesus. Ela diz assim: "Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Aqui está uma das afirmações que eu considero mais importantes de Jesus, do que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele, ou até a respeito dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Relacionamento à maneira de Jesus é um relacionamento que tem que ter uma das características que eu considero das mais principais para o progresso de um relacionamento. Ele deve ter leveza. Os nossos relacionamentos precisam ser leves. Os nossos relacionamentos precisam ter mansidão. Eles precisam andar sobre águas tranquilas. Mas isso é um desafio, porque a maioria de nós sabe que muitas vezes nossos relacionamentos são atribulados, há nervosismo, há brigas, existem desentendimentos e um caos generalizado que muitas vezes você fica pensando: Senhor, será que eu sou convertido mesmo? Então essa é a pergunta da maioria das pessoas. Por quê? Porque eu creio que acontece algo muito interessante no que diz respeito ao que nós fazemos para com as outras pessoas, ou a forma que nós interpretamos do que elas fazem para nós. A referência nossa muitas vezes está em nossa própria história. E hoje nós vamos aprender nessa primeira aula como nós podemos mudar esta base, esse fundamento, para que nós possamos ter realmente relacionamentos à maneira de Jesus. O que eu quero te chamar muito a atenção, e essa é a primeira questão que nós vamos trabalhar agora, e você precisa pensar profundamente a respeito disso. Qual é a base dos teus relacionamentos? Seja com Deus ou com as pessoas. Qual é o fundamento? Sobre o que está fundamentado os teus principais relacionamentos? Existem 2 possibilidades que certamente vão acontecer nas nossas vidas. Ou nós vamos desenvolver relacionamentos sobre o fundamento da nossa própria história, e aí eu já vou te adiantar que certamente você terá muitos problemas.
muitas dificuldades e muitas confusões. Por quê? Porque a nossa história ela é recheada de situações que muitas vezes houveram injustiças, problemas, situações que nunca foram resolvidas, circunstâncias que muitas vezes nos afetaram drasticamente. E certamente, se nós formos trazer isso para os nossos relacionamentos de hoje, essas situações vão acabar se repetindo. Mas calma lá, será que essa não tem sido a história de muitos de nós? Mas vamos continuar aqui e logo nós já vamos saber como nós podemos melhorar. Nós precisamos perceber a natureza da relação que Jesus queria transmitir para a maioria das pessoas que ele falava. Para nós entendermos esse versículo que fala sobre Jesus, falando que com ele o relacionamento seria leve, o fardo seria leve e o jugo seria suave, nós precisamos entender também um pouco do contexto que as pessoas viviam naquela época nos seus relacionamentos. Existia uma cultura muito forte, farisaica naquela época, por causa da predominância da religião judaica. Então Jesus aqui em Mateus, ele está falando diretamente com judeus, com pessoas que conheciam a lei. E essa lei dos judeus, dentro da realidade de entendimento dos fariseus, que eram como se fosse um grupo especial de pessoas que levava a lei numa forma assim, num formato muito apegado, eles levavam em consideração todos os pontos da lei. Para a maioria das pessoas da época, eram vistas como fardos pesados. Nós vemos na Bíblia vários momentos que Jesus chama a atenção dos fariseus, falando que eles estavam transmitindo peso e fardos para as pessoas, e fardos que nem mesmo eles conseguiam carregar. Então o contexto que nós estamos vendo aqui é que a maioria das pessoas daquela época, elas viviam pressões, elas viviam pesos, os relacionamentos delas estavam relacionados a uma consciência de fracasso contínuo, porque nunca elas conseguiam corresponder à vontade de Deus. Se você perceber, a frustração nos nossos relacionamentos nos leva a muitas vezes desistir de relacionamentos saudáveis. Você imagina que Deus, ele preparou-nos para nos relacionar. Mas nesse contexto aqui, Jesus, ele está combatendo uma mentalidade da época que era muito, mas muito influenciável, que era essa mentalidade de que tudo que se relacionava a fazer a vontade de Deus era difícil, era algo que a pessoa precisava carregar, se esforçar e fazer um esforço muito grande para alcançar a vontade de Deus. E Jesus vem quebrando toda essa mentalidade, falando: venham a mim, se aproximem de mim. Se nós formos perceber, o que Jesus estava fazendo? Havia uma criação de um novo ambiente, é um novo cenário que Jesus inaugura aqui, falando sobre um ambiente convidativo, um ambiente de aceitação, um ambiente onde Jesus estava dando liberdades para aquelas pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas, aflitas, com várias dificuldades, terem um lugar onde elas pudessem encontrar paz e alívio para as suas vidas. A pergunta é: o que os nossos relacionamentos nos causam? Eu sempre gostei de ter amigos, e desde a infância eu tive muitos amigos, e amigos diferentes, amigos que foram bons, amigos que tinham uma tendência a fazer coisas erradas, enfim, vários tipos de amigos diferentes, e sempre os pais, eles vêm para nos ajudar a ter amigos, a desenvolver relacionamentos, ou até escolher quais são os melhores amigos que nós devemos ter. E quando eu olho para a minha infância, eu olho para o meu passado, eu percebo que até hoje eu carrego memórias de amigos que certamente produziram lembranças muito boas em mim. Eu lembro dos amigos que nós íamos andar de bicicleta, eu lembro dos amigos que nós íamos andar de carrinho de rolimã, eu lembro dos amigos que nós íamos, por exemplo, pegar frutas nas árvores.
Então, essas lembranças eu nunca vou perder e elas certamente produzem um prazer muito grande nas nossas vidas. Mas também eu lembro de amigos que me levaram a fazer coisas erradas. Eu lembro de um dia muito especial onde nós tínhamos saído da escola, e não sei se vocês percebem, mas tem uma determinada idade que nós começamos a ter amigos que às vezes nos influenciam a coisas erradas. E nós fomos numa loja, e naquela loja tinha borracha. Eu não sei se você lembra, né? Ou se você é do grupo de risco, porque quem lembra de borracha cheirosa certamente vai fazer parte de um grupo aí que você está beirando a casa das pessoas de risco nessa fase que nós estamos vivendo aí de pandemia. Por quê? A borracha cheirosa era algo que foi inventado lá pelos idos dos anos 80. E para nós era algo assim maravilhoso você ter aquela borracha, enfim, era uma borracha diferente, porque só tinha aquele tipo de borracha que de um lado ela é vermelha e do outro lado ela é azul, não sei se você lembra, ou a branca, mas eles lançaram uma borracha cheirosa e nós chegamos nessa loja e me chamou muita atenção, mas todos nós não tínhamos dinheiro. E o que aconteceu? A tendência ao errado, né? Nós fomos lá para ver se nós conseguíamos levar de graça, ou sem ninguém notar, ou seja, roubar borrachas. Vocês imaginam como que aquilo acabou, né? Fomos descobertos e aquilo trouxe consequências para cada um de nós junto aos nossos pais. Então, quando nós lembramos dos nossos amigos, daquilo que nós passamos juntos, nós vamos lembrar de uma gama de sentimentos que vem juntos. E é esses mesmos sentimentos que nós procuramos hoje, novamente, linkar nos nossos relacionamentos, que produzam prazer, que nós possamos comer juntos, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos nos divertir. Jesus aqui, ele estava chamando pessoas para gerar um novo prazer na vida delas. O prazer da salvação. O prazer de serem livres. O prazer de se tornarem pessoas que poderiam novamente ter um relacionamento com Deus, mas agora sem o peso, sem aquele fardo que eles teriam que carregar, porque Jesus estava ali para carregar os fardos deles. É tão bonito na palavra de Deus quando você olha que a irmandade se trata de um relacionamento onde nós podemos carregar os fardos uns dos outros. Esse é o principal significado de um relacionamento à maneira de Jesus. Ele deve ter suavidade, ele deve ter mansidão. E é isso que nos ajuda a começar a compreender, quem sabe, que a forma ou o fundamento que eu estou usando hoje para ter relacionamentos seja a minha história. E é esse desafio que você receberá nessa aula, de você abandonar relacionamento baseado na sua história, ou a construção de relacionamentos baseado na sua história, e você começar a construir relacionamentos agora com o fundamento correto, com o convite do amado da sua alma, Jesus Cristo, que te convida a desenvolver relacionamentos com suavidade, com leveza, com capacidade de perdoar e de ser perdoado. Esse é o convite para você. Nós queremos estar juntos nesse desafio maravilhoso. Mas nós vamos continuar falando a respeito dessa característica que Deus nos fez para o relacionamento. Embora alguns de nós desistimos, e nós vamos ser encorajados a reatar relacionamentos nesse curso, porque esse é o propósito. Nós precisamos acreditar nas relações, porque Deus nos fez relacionáveis. Eu gosto muito da palavra em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que fala que Deus, na viração do dia, ou ao anoitecer, no pôr do sol, Deus vinha visitar Adão e Eva. Ele vinha estar com Adão e Eva. E eu fiquei pensando, e uma das perguntas que sempre me sobreveio é: por que Deus, ele estaria ou viria visitar Adão e Eva na viração do dia? Não poderia ser no início do dia? Não é o melhor momento, quem sabe, para Deus estar com eles no começo do dia, receber uma palavra de Deus, receber um ânimo naquele dia, né? Normalmente nós gostamos de fazer algumas coisas no começo do dia para que o nosso dia vá bem, não é assim? Agora eu percebo algo interessante nessa questão de Deus estar com Adão e Eva na viração do dia.
que se trata, quem sabe, de uma questão muito crucial, que não tinha a ver com apenas uma decisão de Deus, mas tinha a ver com uma necessidade de Adão e Eva. Olha que interessante, talvez na viração do dia, era o momento mais propício, quando eles estavam, quem sabe, cansados do seu dia. Eles passaram trabalhando, Deus tinha dado uma missão para Adão e Eva, e eles estavam ali diariamente trabalhando nessa missão, e na viração do dia era o momento onde eles estavam contabilizando o seu dia, fazendo o balanço dele, fazendo o fechamento daquele dia, no seu coração, nas suas expectativas, naquilo que tinham conseguido fazer, naquilo que até não tinham conseguido fazer, como todo ser humano é. Mas Deus fazia questão de visitá-los nessa hora, porque eu creio que o propósito de Deus era renová-los para um novo dia. Os relacionamentos, eles vão e eles devem produzir nas nossas vidas renovo. Nós precisamos ser renovados a partir dos relacionamentos. E é com essa ideia que eu acho que nós precisamos rever os nossos relacionamentos para que possamos entender, estamos sendo renovados ou estamos apenas nos desgastando? E pararmos de, quem sabe, jogar apenas nos outros aquilo que tem sido fruto dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque muitas das coisas que nós fazemos ou interpretamos também tem como fundamento a forma como nós estamos resolvendo as questões dentro do nosso coração. Você já percebeu que relacionamentos que não têm perdão, eles não vão para frente? Preste atenção no que eu falei. Relacionamentos que não têm perdão não vão para frente. Eu não falei relacionamentos que não têm problemas não vão para frente. Eu falei relacionamentos que não têm perdão, eles não prosperam. Porque todos os relacionamentos estão fadados a serem, muitas vezes, comprometidos com problemáticas da vida das pessoas. As pessoas, elas acabam trazendo algumas dessas situações para as suas relações. Ciúmes, inveja, comparação. São algumas das enfermidades da maioria dos relacionamentos. Logo nós vamos relatar outras enfermidades, mas as pessoas trazem juntas essas enfermidades. Chantagem emocional, por exemplo. Tem vários tipos de enfermidades dos relacionamentos. Mas a questão é que o perdão, ele vai ser crucial para tudo isso. Mas nós não vamos falar sobre isso necessariamente hoje, mas o desafio, e aquilo que eu quero te encorajar, é você perceber que você pode progredir, que você precisa progredir, que você precisa avançar naquilo que Deus está te chamando. E é interessante nós notarmos que mesmo Deus fazendo Adão e Eva relacionais, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles tinham um relacionamento de dependência com Deus. E a desobediência trouxe para eles uma condição de independência. Eles abriram mão dessa relação com Deus e isso, é claro, lhes trouxe consequências para eles e para toda a humanidade. E a Bíblia inclusive fala, pessoal, quero que você até anote, isso me chama muito a atenção, Romanos no capítulo 8, 18, ele fala que a própria criação, a natureza aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então a própria natureza foi afetada pela desobediência de Adão e Eva. E olha o que fala Malaquias capítulo 4, versículo 6. Anote também esse texto aí no seu caderno para que você possa estudar depois. Fala da reconciliação dos relacionamentos familiares que afetam a terra. Isso quer dizer o quê? Quando os pais se converterem os corações deles aos filhos, e os filhos aos pais, a terra será abençoada. Então, você imagina o poder dos relacionamentos. Você imagina que além de Deus nos fazer relacionais, Ele também nos empodera através dos relacionamentos. Você é empoderado. Você tem um poder de abençoar a terra. Quando você se volta, quando você permite que o seu coração se volte, por exemplo, nessa
nesse contexto, nessa ação da palavra aqui, aonde nós vemos Malaquias falando com os sacerdotes, com os líderes do povo, a partir do momento que o teu coração se converte ao coração do teu filho. Então tem um poder maravilhoso. Então, querido, você precisa entender hoje isso. Os teus relacionamentos podem abençoar todo o mundo. Por isso, eu creio que existe um grau de importância muito significante na forma como nós vamos lidar com as nossas relações a partir de hoje. Os teus relacionamentos não podem ficar na situação que eles estão. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar e nós precisamos entender que sim, Jesus quer nos ajudar. Você precisa entender hoje, Ele é o maior interessado em te ajudar, em você ajustar, progredir e crescer em todas essas áreas nas quais você terá uma condição de abençoar muitas pessoas e também ser abençoado por elas. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, que mais uma vez Jesus usa um ambiente familiar, um ambiente relacional, para falar a respeito da salvação. Se você perceber em Lucas, no capítulo 15, Jesus está falando para nós a respeito de uma parábola de um pai. Esse pai tinha 2 filhos e um deles, o mais novo, chega para ele pedindo a sua parte na herança. O pai libera a parte da herança dele, ele sai, gasta de uma forma irresponsável toda a herança. Chega no fundo do poço, aí ele cai em si. Até aí está tudo bem, porque a maioria de nós conhece histórias que falam a respeito da forma que algumas pessoas lidam, que algumas pessoas desperdiçam aquilo que elas têm. Até aqui está tudo bem, senão o fato de nós vermos aqui algo que Jesus, na sua história, faz questão de colocar um ponto de clareza para nós. A Bíblia fala que no momento que o filho pródigo ele cai em si, ele pensa, e olha, ele tem uma forma de pensar que eu creio que muitos de nós vai começar a perceber nas suas próprias vidas. Olha o que ele fala em Lucas, no capítulo 15, versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso ele não está falando para o pai, ele está pensando, ele está falando consigo mesmo nesse momento. Ele nem tinha chego ou voltado à casa do pai, e ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Essa intenção oculta no coração do filho nos mostra qual era, sim, a motivação e qual era a natureza do relacionamento que ele queria desenvolver com seu pai. Já que ele tinha errado, já que ele era uma pessoa errada, ele pelo menos queria viver como um servo. Se nós percebermos o desenrolar dessa história, vai falar sobre a volta, o retorno dele. O pai está abraçando, está recebendo. Há um ambiente novamente convidativo, há um ambiente novamente de aceitação plena. Nós vemos que o pai, além de aceitar, faz uma festa, mata o novilho, manda os empregados matarem o novilho, coloca roupas de filho nele, porque no coração do pai ele não tinha deixado de ser um filho. Embora a mentalidade do filho era: eu preciso ser tão somente um servo. Olha a diferença de intenção, olha a diferença de coração, o coração de Deus para o coração humano. Perceba que a natureza nossa normalmente é nós sermos aceitos, ou nós muitas vezes desenvolvermos relacionamentos a partir daquilo que nós fazemos. A construção dos nossos relacionamentos está muitas vezes fundamentada e baseada naquilo que nós fazemos por outra pessoa, buscando aprovação, buscando aceitação, buscando valorização. E quando muitas vezes nós não somos, e isso vai acontecer inúmeras vezes nas relações, da pessoa não valorizar o que você fez, da pessoa não levar em consideração aquilo que você fez, nós nos magoamos, nós nos fechamos e nós muitas vezes deixamos ou abandonamos aquele relacionamento. Então, essa parábola mostra por si só o coração de Deus,
mas também mostra o coração humano. O filho mais velho, inclusive, vai ter com o pai, e ele reclama o quê? Ele reclama que o filho tinha gastado tudo. Para nós percebermos que no pensamento humano, na mentalidade humana, não se pensa na perda do que é o mais principal dessa história, que Jesus fez questão de deixar claro, que era o fato do filho ter perdido o relacionamento. A questão aqui não está dele ter perdido os bens. A base aqui é pelo fato de ele ter gastado, ou ele ter perdido, ou ele ter desperdiçado tempo com seu pai, um relacionamento com seu pai, porque o filho poderia usufruir da herança junto com o pai, ele não precisaria sair de casa. Então, só para nós podermos pontuar isso e entender que muitas vezes a natureza das nossas relações, ela está muitas vezes nos sabotando, ela está muitas vezes nos colocando em mentalidades que às vezes nós criamos expectativas erradas, nós temos um coração e uma mentalidade que precisa ser ajustada à maneira de Jesus. Como você tem fundamentado os teus relacionamentos? A base deles é em quem você é um filho amado e você dá amor, e você pode transmitir amor, ou a base dos nossos relacionamentos está naquilo que nós fazemos pelos outros, naquilo que eu vou construir baseado na minha performance pessoal. É muito interessante porque nos ambientes que nós transitamos, igreja, local de trabalho, áreas de profissão, ou até dentro de casa, quando você vê os filhos, você vai perceber algo muito interessante nos filhos. Eles querem provar para você quem é o melhor. Nós temos histórias aí das mais variadas, quando você vai conversar com os filhos, um quer se comparar ao outro, um quer ser melhor que o outro, um quer mostrar que ele é o melhor filho. Queridos, graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível, e a Bíblia fala algo isso, ela fala que ele representa Deus de uma forma muito especial, e ele mostra Deus nos colocando numa condição de igualdade. Todos nós somos iguais, todos nós temos e recebemos o mesmo amor, todos nós temos uma filiação, você é filho. Mas com isso eu também noto que a questão que nós muitas vezes levamos em consideração é ter relacionamentos, mas nós muitas vezes não consideramos a qualidade dos nossos relacionamentos. E é isso que eu quis chamar a atenção aqui com a parábola do filho pródigo. Se você for perceber, Jesus não está falando apenas da salvação do filho pródigo, da redenção dele. Jesus está falando sobre a qualidade, sobre a natureza desse relacionamento, sobre as motivações que existiam nos bastidores do coração de cada uma das pessoas envolvidas, o pai, o irmão mais novo, o pródigo, o irmão mais velho. Por isso me chamou muito a atenção que talvez nós tenhamos que, na verdade, avaliar honestamente sobre do que os nossos relacionamentos são formados, ou seja, qual é a composição deles. Hoje nós precisamos fazer uma avaliação deles, nós precisamos fazer, quem sabe, uma pesquisa neles. E eu gosto muito, tem um exemplo na medicina e utilizada nos laboratórios também, que é um exame que eles chamam o exame de pH. pH significa potencial hidrogeniônico. É uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. Então, normalmente o pH é feito com água, com sangue, até na terra. Eles vão medir o nível, de acidez, por exemplo, de um solo, para que eles possam ver se realmente há possibilidade de cultivar ou manejar determinado tipo de cultura naquele solo. Da mesma forma como você vai comprar uma água, você vai ver lá o pH para você ver o nível, por exemplo, de sódio. Então, segundo a medicina, segundo os estudiosos da medicina, eles falam que o teu organismo, quanto menos ácido ele for, maior propensão ele vai ter de não aderir a enfermidades. Quanto mais ácido ele for, ele vai com certeza trazer consigo enfermidades. Então o nosso organismo ele precisa ser alcalino.
Existem até dietas que eles dão sobre restrição à carne vermelha, sal, cafeína, por exemplo, para que você possa sim ter um organismo mais alcalino e assim também você vai ser mais saudável. O que nós vemos dos relacionamentos à maneira de Jesus é que eles precisam ter saúde, eles precisam ser saudáveis. Por isso, nós vamos fazer algo bem interessante hoje aqui nessa aula. Nós vamos criar 2 escalas, e aí vai estar aí também disposto na sua tela quais são o que poderíamos considerar de relacionamentos alcalinos e o que nós podemos considerar relacionamentos que têm um grau de acidez, porque é esse pH. Hoje nós vamos fazer aí um teste pH nos nossos relacionamentos. Então esse vai ser, o nosso desafio para nós hoje, para nós entendermos como que eles estão. Nós precisamos avaliar como que as nossas relações se encontram. Então, vamos lá. Relacionamentos alcalinos, eles vão ser propensos a terem transparência. Isso quer dizer o quê? Eu tenho facilidade no meu relacionamento com outra pessoa, seja cônjuge, seja pai, filho, mãe, seja amigo, seja irmão de igreja, seja colega de trabalho, seja qual for o nível relacional, você consegue desenvolver gradualmente níveis de transparência, aonde você pode falar como você se sentiu em uma determinada situação, aonde a outra pessoa também fala sobre os sentimentos dela. Isso, pessoal, é algo muito forte, porque nos ajudaria muito a crescer. Então, transparência é algo muito especial e ele faz parte de um relacionamento saudável. O que mais? Cooperação. Cooperação também faz parte dessa dosagem de alcalinidade dentro do nosso organismo, dentro do corpo, ou dentro do corpo relacional, dentro da família relacional, dentro da sua casa, por exemplo. Por quê? Porque nós vamos desenvolver cooperação, isso vai ser saudável. Empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de me colocar no lugar de outra pessoa, de eu sentir o que ela sente. Se nós desenvolvêssemos empatia na maioria dos nossos relacionamentos, muitas das situações que as pessoas se sentem incompreendidas, ou às vezes elas até pensam que você não está nem aí com elas, seriam resolvidas facilmente, se nós parássemos para observar o que realmente as pessoas estão sentindo em uma determinada situação. Ter empatia. Pense sobre isso. Será que você está analisando ou pensando, se colocando no lugar de outra pessoa diante de um fato ou de um acontecimento que vocês passaram juntos? Empatia. Encorajamento também é essa expressão saudável dentro de um relacionamento. Ele precisa ter encorajamento, nós temos que ser encorajadores uns dos outros. Unidade. Unidade é algo muito especial, porque unidade fala de estar junto, de fazer parte de algo maior. É interessante o quanto que às vezes o egoísmo nos tira da unidade, porque o egoísmo nos faz muitas vezes olhar para nós mesmos, mas a unidade nos leva a pensar em algo que é do outro, em algo que diz respeito a um sistema, a um corpo maior. Sintonia. Sintonia é a capacidade que nós devemos ter, por exemplo, de também sentirmos, de percebermos, de você conversar com uma pessoa e você dar a devida atenção àquela situação que ela está falando para você. Quantas vezes, pessoal, não sei se você já tratou uma pessoa como você não gostaria de ser tratado, ou quantos já foram atendidos no consultório médico, você chegou lá para o médico, não sei se já passou por isso, você chegou lá para o médico, você chega para ele e você começa a falar, que ele pergunta para você, mas o que você está sentindo? Fala, doutor, eu estou com dor de cabeça, me dói as pernas, me dá uma tremedeira em determinado horário do dia. Você começa a falar a respeito de alguns sintomas, ele nem olha para você,
Ele nem vai fazer nenhum exame, ele nem vai medir como é que você está, ele não vai ver nada em você. Ele simplesmente pega a caneta, pega o receituário, ele começa a escrever, não olha você, entrega uma receita para você e fala: toma esse remédio e tudo vai ficar bem. Isso é terrível. Por quê? Porque a pessoa, ela nem te deu atenção, ela nem se sintonizou com a frequência da tua necessidade. E é interessante o quanto isso afeta a maioria dos relacionamentos. Por quê? Porque às vezes nós só queremos falar. Você já percebeu isso? O quanto que nós temos essa capacidade de só falar. A pessoa vem, teu filho vem para você perguntar algo, você nem pergunta o que ele está sentindo, você já vai falando o que ele devia fazer. Você já notou o quanto que nós temos uma capacidade muito grande de falar, mas não conseguimos ouvir. Relacionamentos que crescem, eles têm como característica base a capacidade das pessoas envolvidas em ouvir. Ouça o que as pessoas estão falando, mas tenha a capacidade também de ouvir aquilo que elas também não estão falando. Isso vai te levar ao sucesso, sem dúvida alguma. Mansidão, humildade, enfim, são muitas características peculiares a respeito de relacionamentos saudáveis. Mas agora nós vamos passar agora a escala dos relacionamentos que são ácidos, ou a pesquisa que mostra a acidez, né? O resultado que demonstra uma acidez muito grande nos teus relacionamentos. Então, eles são baseados em comparação. Então, aquela comparação sempre com os outros, parece que aquilo que é do outro é melhor, parece que o outro, ele sempre quer se dar bem e ele está te afetando, ou parece que sempre as pessoas estão te usando. Comparação, impaciência, é a capacidade de você não ter tolerância para nada, ser intolerante em várias questões. Incompreensão. Quantas pessoas têm abandonado os relacionamentos porque elas não se sentem compreendidas? Competição. Como nós temos isso no nosso coração? Essa questão de muitas vezes nós queremos mostrar que nós somos melhor, que nós temos mais valor, quando no fundo o que mais nós precisávamos é sermos reconhecidos por quem nós realmente somos. O filho pródigo, ele foi reconhecido quando ele volta para a casa do pai. Houve um reconhecimento de quem ele era. Ele era um filho. E o pai celebrou a identidade daquele filho. Mas vamos continuar frieza. Você já notou quanto que nós não temos mais, às vezes, sentido o que os outros sentem? Temos nos tornado frios a situações, a questões difíceis que as pessoas passam, a sofrimentos que pessoas passam, nós temos nos tornado frios. O sentimento de controle ou a tendência ao controle, a chantagem emocional, que é sempre aquela ideia que nós estamos transmitindo de que a outra pessoa deve algo para você. Manipulação, nulidade. O que é nulidade? Nulidade é quando eu me torno nulo, sem ação, sem resposta, sem reação, sem fazer nada, sem falar nada, sem advertir, sem chamar a atenção de uma pessoa com relação a uma situação. Eu me torno nulo. Desentendimento, sarcasmo. O sarcasmo, ele é terrível. Por quê? Porque nos relacionamentos o sarcasmo, ele entra como uma ironia ou como um humor no momento onde as situações deveriam ser levadas com seriedade. Então o sarcasmo é uma proteção, na verdade, da mesma forma como o orgulho também é uma proteção. Mas pessoal, aí eu falei rapidamente a respeito desses pontos, mas nós vamos acabar identificando algumas dessas substâncias, né? Nós vamos acabar identificando alguns desses traços do velho homem nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque o fundamento está na minha história. Lembre-se, o fundamento precisa mudar. Jesus, ele substituiu-nos. Hoje Jesus está em nosso lugar diante de Deus Pai. Essa é a ideia que você tem que entender no seu coração para te ajudar nas suas relações. Jesus te substituiu. Jesus se tornou quem
Ele é no seu lugar. Então a tua história foi mudada, porque Jesus, Ele está agora sendo a base, o fundamento e um novo registro da sua história. Mas quando o pai celebra a volta do filho, as roupas do filho que ele coloca, ele está demonstrando que aquele momento era um momento de celebração, de construção daquilo que aquele pai tinha para aquele filho, para os seus relacionamentos, para a sua vida, para tudo aquilo que iria acontecer. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos algo. Nós precisamos voltar atrás e fazer da nossa nova história uma história na qual o fundamento seja diferente. A pergunta é: quer melhorar seus relacionamentos? Comece investindo no principal relacionamento de sua existência, no autor da sua história, da sua vida. Quando nós nos relacionamos com Jesus de verdade, começamos a trilhar o caminho para este relacionamento primordial, porque Jesus falou: eu sou o caminho que te leva ao Pai. Eu posso ajudar você a mudar a sua história. Queridos, esse relacionamento pessoal com Jesus vai nos ajudar a crescer no relacionamento com o Pai, pois Ele expressa o coração do nosso Pai. Ele expressa a identidade, Ele expressa o amor dele para com as nossas vidas. Um relacionamento genuíno com Jesus nos vai fazer leves, pois o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre os níveis de relacionamentos e a sua influência nas nossas vidas até hoje e como que nós podemos, a partir de hoje, a partir dessas aulas, começarmos a direcionar a nossa vida, as nossas relações, num formato que nós possamos crescer, progredir e ter frutos abençoados desses relacionamentos. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas e é dessa maneira, a maneira de Jesus, que nós vamos crescer. Queridos, nós teremos uma tarefa que nós vamos passar para você e essa tarefinha será bem específica, vai ser logo depois do encerramento dessa aula, você vai receber essa tarefa e vai nos preparar já para a segunda aula, que vai ser muito legal, vai ser muito especial. Eu quero estar com a Adriana aqui, com a minha esposa, e nós vamos ter uma aula dinâmica também falando sobre esses níveis, as influências deles e tudo aquilo que nós podemos sim crescer e melhorar. Que Deus te abençoe e eu quero te encorajar para a próxima aula, em nome de Jesus.